Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. E na live de hoje a gente vai tirar as dúvidas da aula 1. Quem já viu, bota aí pra mim se você já viu a aula 1. Peraí. Oi, gente! Boa noite! Como é que vocês estão? Vamos ver se o pessoal, mais alguém entra aí pra gente conversar hoje sobre a aula 1. Deixa eu ver se eu tô aqui no Face. Entrei aqui. Foi. Oi, gente! Como é que vocês estão? Quem já assistiu a aula 1, coloca aí nos comentários, por favor. Quem já viu a aula 1 lá do nosso Desvendando o Buttercream na cozinha da sua casa. Um monte de mensagens já tô recebendo aí de vocês sobre a aula 1. Teve a apostila, tá bom? Pra quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas, não sabe o que eu tô falando. Eu tô falando do nosso evento online gratuito que começou ontem, Desvendando o Buttercream na cozinha da sua casa, que é um evento de 3 aulas gratuitas e online. Pra se inscrever é só clicar no link que tá lá na minha bio, ainda dá tempo, tá bom? Já teve a aula 1 ontem, mas ela vai ficar disponível nos próximos dias pra vocês assistirem. Então, é só se inscrever, clicar lá e se inscrever que você vai conseguir assistir também. Tá bom? Hoje também a gente mandou uma apostila e para você abrir a apostila da aula 1, você precisa ver a aula 1, tá? Porque lá na aula 1 tem a senha da apostila. Então, se você quer a apostila, vai assistir a aula 1 para você pegar a senha e poder abrir a apostila da aula 1, beleza? Coloca aí nos comentários, por favor, um boa noite, um oi. Se você já assistiu a aula 1, se você ainda vai assistir, coloca aí pra mim nos comentários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu falei lá na aula 1, só que a gente não vai falar tudo, né? Eu vou fazer um resuminho aqui do que eu falei lá pra vocês assistirem lá na aula 1, tá bom? É só clicar no link que tá na minha bio e se inscrever pra você poder assistir a aula. Boa noite! Um monte de gente chegando aqui no Instagram. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Ainda não viu a aula, mas vai ver, hein? Não perde. Sil Santos. Boa noite, já assisti. Que bom. Fico super feliz. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à aula 1, é só botar aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Recebi algumas perguntas que eu anotei para responder para vocês também sobre a aula 1, tá bom? E amanhã às 8 da manhã a gente libera a aula 2, que é uma aula também muito legal e eu acho que vocês vão gostar muito. E na sexta-feira tem a aula 3, tá bom? Boa noite, Lisa. Boa noite, Mari. Boa noite, todo mundo. E vamos então falar da aula 1? Obrigada, Marisa, obrigada. Hoje estou de cabelo solto, né? Vocês acho que nunca me viram na vida de cabelo solto. Estou aqui com meu cabelinho solto, já que não tem bolo, a gente pode botar o cabelo solto, né, gente? Boa noite. Vamos falar então um pouquinho da aula 1? Gente, uma coisa que eu falei lá na aula 1, que eu quero que você vá lá para ver tudo, mas a gente vai fazer um resuminho hoje aqui, é o seguinte. Eu recebi mensagem assim, né? Raquel, eu não quero mais ser uma caçadora de receitas. Quem viu isso que eu falei lá na aula 1 sobre caçadora de receitas? Gente, quem nunca, tá? Eu também já fui assim, já fiz muito isso, que é quando a gente fica buscando um monte de receita na internet, de tudo que é coisa de confeitaria, né? Bolo, buttercream, recheio. Então, assim, caçadora de receita não vai fazer de você uma confeiteira especialista. Isso é uma coisa dura de dizer, mas é a verdade. Você não vai se transformar numa especialista sendo caçadora de receita. Pegando 1 milhão de receitas na internet, perdendo material, perdendo tempo, perdendo saúde mental, porque de tanto você ficar procurando um monte de coisa na internet, daqui a pouco você acha que você não nasceu pra isso, que você não serve pra isso, que você não gosta de confeitaria. Por quê? Porque você fica procurando um monte de receita na internet. Gente, internet, receitas da internet é terra de ninguém. Não existe muitas vezes um compromisso ali
de te entregar algo de qualidade. Você não sabe a fonte, você não sabe quem criou aquela receita, você não sabe se a pessoa que colocou isso ali tem algum embasamento para alguma coisa. Então, não dá pra gente ficar fazendo isso. Então, eu falo que isso pode ser o seu problema. Esse pode ser o seu problema. Ficar procurando receita na internet de confeitaria, sem ter um método. Não adianta, receita não é tudo. Se você pega uma receita na internet, pode ser uma receita maravilhosa, mas se não tem método, se não tem o tipo de bolo que é esse, se não tem o que você tem que fazer em cada etapa, você não consegue avançar na confeitaria. Isso é muito sério. Isso pode fazer uma confeiteira super talentosa desistir, porque pega um monte de receita na internet e não consegue nada, não consegue evoluir na confeitaria. Então, gente, vamos separar, como eu falei lá no nosso evento, existem as caçadoras de receitas e existem as especialistas. As especialistas são as confeiteiras que buscam um método, que seguem uma linha, que seguem uma metodologia, que estudam, que treinam e que ficam buscando, me dá uma receita, me dá uma receita, me dá uma receita. Eu recebo muita mensagem me pedindo receita. E eu já falei pra vocês lá na aula 1, eu não vou te dar receita nesse evento gratuito, não é isso que eu quero pra você. Receita tem aos montes lá no Google, aos montes. Se você botar lá bolo com buttercream, você vai encontrar 2 milhões de resultados. Não é isso que vai fazer você evoluir. Então eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu não vou te dar receita. Por quê? Porque receita é super importante, só que não é tudo, não é isso que vai fazer você evoluir. Porque se fosse isso, você estaria lá no Google pegando receita, estaria otimamente bem virando uma confeiteira com receita do Google, e você não vai conseguir isso. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o evento, se você tá aqui, se você tá no Instagram, no meu Instagram lá vendo todo o conteúdo que eu coloco, eu tenho certeza que você não quer mais ser uma caçadora de receita. Eu tenho certeza que você quer se tornar uma especialista, que você quer evoluir na confeitaria. Se você já tá no meu Instagram lá buscando e estudando, é porque você quer se especializar. É porque você quer aprender, é porque você confia em mim, e eu agradeço demais a confiança de vocês em mim, no meu trabalho. Você quer evoluir, você quer crescer, você quer estudar. Você não quer ficar pegando receitinha na internet. Então, eu já adianto para vocês, nesse evento de 3 dias, não vai ter receita. Por quê, Raquel? Porque receita não faz boa confeiteira. Receita não é tudo, tá? Receita eu dou depois no meu curso pago lá para as minhas alunas, porque lá dentro da plataforma eu tenho certeza que elas vão ter tudo além das receitas. E aí eu me sinto otimamente bem de dar receita para minha aluna, porque eu sei que ela já está pronta para receber uma receita. Se eu te der receita agora, você não está pronta para evoluir. Então, respira fundo. Isso que eu tô falando pra você é com todo o amor e carinho do mundo, porque eu recebo mensagem todos os dias me pedindo receita e dizendo que é um absurdo que eu não dou receita. Já recebi isso várias vezes, que é um absurdo que eu não dou receita, que é um absurdo que meu curso online gratuito não tenha receita, porque eu não acho que isso seja bom pra você, tá bom? Obrigada, Rafinha, você é maravilhosa, obrigada. A Cake Foral, é isso? Falou, mas a gente quer receita também. Sem receita não faz bolo. É verdade, eu acho que a receita é super importante. Uma boa receita, uma receita estruturada, uma receita de um bolo gostoso é super importante. Mas se eu te der a receita agora, você vai pegar essa receita, talvez você não tenha sucesso e você vai dizer que foi a receita. E não foi, porque receita não é tudo. Receita é uma parte do processo, então eu não dou receita, eu dou poucas receitas no meu Instagram, algumas receitinhas eu dou lá como um carinho pra vocês, mas eu sou muito mais apegada à técnica, eu dou toda a técnica pra você evoluir. E lá dentro do curso online pago, eu passo todas as receitas para as minhas alunas, porque esse é meu trabalho é fazer com que você tenha a melhor receita, com a melhor técnica, com a melhor metodologia. É um método, não é pegar a receita e passar. É um método, eu não consigo fazer isso sem que você seja minha aluna, tá bom? Boa noite! Obrigada, Michele! Obrigada, fico super feliz com isso, tá? Quem já assistiu a aula 1, coloca aí nos comentários quem já assistiu a aula 1, pra eu saber, que eu fico super feliz quando vocês me dizem que assistiram a aula, tá bom?
vai lá se inscrever para você poder assistir, tá? Então lá na aula 1 eu dei esse pequeno choque de realidade em vocês sobre ficar muito apegado em receita. De novo, receita é importante, mas receita não faz confeiteira bem-sucedida. Então, toma cuidado com isso, tá? Eu não vou ser mais uma te dando receita. Já tenho muita gente dando receita. Não vou ser mais uma te dando receita. Receita é dentro do curso pago e isso eu dou junto com todo um método. Por isso que eu não dou receita sozinha, porque eu acredito que é um método para você seguir e ter sucesso na confeitaria, tá bom? Vamos então falar mais um pouquinho, gente. O que eu falei, eu tô com um papelzinho aqui colando, que eu falei também lá na aula 1, que lá na aula 1, para quem não viu ainda e vai ver, eu falei os 5 principais erros que estão te impedindo de evoluir na confeitaria. Um dos erros é ser caçadora de receita. Ah, Raquel, mas receita, não vou ter uma receita boa? Vai, é super importante, tá? Mas isso não vai te fazer sozinho, não vai te fazer evoluir. Obrigada, Maílde. Boa noite. Obrigada. Vamos lá falar, então, eu falei lá também sobre um erro que é você escolher massa errada. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que assistiu o curso lá, que assistiu o curso gratuito e falou assim pra mim: como é que você explica confeiteiras fazendo bolos com massa pão de ló e dá super certo? Por que você diz pra gente não usar isso? Gente, dentro da confeitaria, assim como em qualquer área de conhecimento, existem pessoas que pensam diferente de você. Isso tá tudo bem, tá? Eu não gosto de massa leve para bolo alto. O que é massa leve? Massa leve é a massa feita pelo método espumoso, que é quando a gente começa batendo os ovos com açúcar, tá? Quando a gente começar uma receita de bolo batendo os ovos com açúcar, é isso que eu falo pra vocês, bolo não é tudo igual. As receitas são diferentes. De acordo com o método de preparo, você tem um resultado totalmente diferente, né? Então, se você faz um método espumoso, que é quando você começa batendo ovos com açúcar, você tem uma massa leve, que é a massa espumosa. Essa massa, um exemplo dela é o pão de ló. Outro exemplo, massa genoise. Outro exemplo, massa chiffon. São massas que você feita pelo método espumoso, que é quando começa batendo ovos com açúcar, tá? Essas massas são super leves, super, não só no peso, na estrutura você afunda com muita facilidade. Não é que você não possa usar ela para um bolo alto, mas eu não indico, tá? Se eu tenho uma outra massa que é mais resistente ao transporte, ao bolo alto, por que eu vou usar essa massa leve? Sabe? Não faz muito sentido para mim. Para mim, faz mais sentido eu escolher uma massa que é, na minha opinião, mais gostosa até, mas aí eu entendo que isso é gosto pessoal, tem gente que prefere a massa pão de ló em termos de sabor, eu prefiro a manteigada em termos de sabor, só que ela é mais forte. Ela é muito mais forte para aguentar o peso de um bolo alto até bolo de andar. Então, eu sei que tem confeiteiras fazendo diferente. Isso é tudo bem, isso é normal, isso é ótimo, é saudável. É saudável que cada um tem um pensamento diferente dentro da confeitaria, porque aí você segue quem você acredita que tenha mais, que seja mais coerente com o que você faz, o que você acredita. Eu não gosto de pão de ló para montar bolo de 4 camadas. E bolo de andar, então, eu não gosto. Mas tem um monte de confeiteira fazendo? Tem. Dá certo para elas? Tá tudo bem, que ótimo. Eu não indico. Eu prefiro que você use uma massa pesada, uma massa amanteigada ou uma massa à base de óleo, que também é uma massa pesada, para montar um bolo alto, tá bom? Desculpe. E aí eu mostrei lá na aula 1 2 tipos de massa. Eu mostrei pra você lá a diferença de uma massa leve, de uma massa pesada, apertando, a diferença que é da estrutura. A olho nu você já vê a diferença, porque a massa de método espumoso ela é mais aerada, ela tem mais ar, ela é mais fofinha, mas ao mesmo tempo ela é mais fofinha, só que não necessariamente ela é uma massa mais úmida. Por quê? Porque a massa de método espumoso geralmente não leva gordura na composição, geralmente. Então, você tem uma massa mais seca, apesar dela ser mais fofa, ela é mais seca. E a massa
a massa amanteigada, apesar dela ser mais estruturada, ela não é dura, ela é mais úmida porque ela leva manteiga e manteiga traz esse efeito de umidade pro bolo, tá bom? Lídia diz que a senha não entra, tem que colocar tudo com letra maiúscula, tá bom, Lídia? E tem que botar a hashtag no início. A senha é hashtag tananã, não vou falar a senha, é pra ir lá no vídeo ver a senha. No início da senha tem uma hashtag, que é aquele símbolo assim, ó, de xadrezinho. E depois a senha toda em letra maiúscula, tá bom? E aí, gente, tem tipos de massa que não é tão legal pra gente montar um bolo alto. E lá na aula 1 eu mostrei muito pra vocês. Tenta de novo, Lídia, a senha é essa mesmo, tá? Tem que colocar tudo letra maiúscula. Às vezes a sua letra não tá maiúscula, às vezes você só tá botando a primeira letra maiúscula. É tudo maiúsculo, tá? Tenta lá, depois qualquer coisa manda um direct pra gente. E assim como também tem massa pesada, também tem recheio que é leve e recheio pesado, né? Tem diferença também de recheio. Você imagina você pegar uma mousse e a mousse embaixo de uma massa amanteigada vai pro lado, né? Porque eu falo pra vocês, uma das coisas que eu falo pra vocês que receita não é tudo. Você pega uma receita deliciosa de uma massa pão de ló, uma receita deliciosa de um brigadeiro, bota os dois, a massa pão de ló não aguenta o peso do brigadeiro num bolo alto. E aí você vai ter problema no seu bolo de estrutura. O bolo pode ficar gostoso? Pode, mas ele pode desabar também. Então, receita não é tudo também por causa disso, porque a técnica de estrutura e a escolha das massas é muito importante. Não é só a receita. Receita é uma coisa que você precisa ter para ter um sucesso de um bolo, porque o bolo ele tem que ser gostoso, e aí tem a ver com a receita, ele tem que ser estruturado, tem a ver com técnica, com escolhas, com um monte de pontos que você tem que seguir, e ele tem que ser bonito, que também tem a ver com técnica de decoração. Então, são muitas coisinhas que você tem que prestar atenção, tá bom? Sim, mas olha só, gostosuras da Cris. Massa, bolo gelado, né, que a gente chama aquele bolo gelado de coco, ele é um bolo que é melhor usar massa espumosa, justamente uma massa pão de ló. Só que ele não é um bolo alto, ele é um bolo baixinho. E aí tudo bem você usar uma massa de método espumoso. O que eu tô dizendo é, massa pão de ló não é segura para montar um bolo alto, na minha opinião. Não é que seja ruim, não é que não é para usar em nada, é para você usar em alguns tipos de bolo. Bolo baixo, bolo que não tem camada, bolo molhado. Bolo molhado é delicioso você usar uma massa pão de ló. Tem até uma receita minha no meu Instagram de bolo gelado de coco. Lá tem e eu uso uma massa pão de ló. Fica ótimo, tá? Mas para bolo alto, eu não uso método espumoso, até porque o método espumoso, ele por ser espumoso, não leva tanta gordura. Por não levar tanta gordura, ele é um bolo mais seco. Por isso que a gente usa no bolo molhado de coco, porque a gente bota um monte de calda. E aí ele fica delicioso. Ele absorve toda a calda, porque é uma esponja, absorve toda a calda e fica delicioso o bolo gelado de coco com uma massa de método espumoso, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida pode mandar nos comentários aí. Tô vendo que tá entrando um monte de gente aí, que legal. Recheio para massa pão de ló. Como a massa pão de ló é uma massa leve, respondendo a pergunta da Marta, como a massa pão de ló é uma massa leve, a gente deve usar junto com ele um recheio leve. Só que, de novo, mesmo assim, eu só indico o bolo baixo, tá? Na teoria, qual é a regra geral? Massa pesada com recheio pesado, massa leve com recheio leve. Essa é a teoria geral, é a regra geral. Só que para bolo alto, eu só fico com massa pesada, recheio pesado. Eu não uso massa leve, recheio leve para bolo alto. Mas se você quiser fazer um bolo baixinho, você pode usar um pão de ló e um recheio de mousse. Fica delicioso, porque mousse é recheio leve e pão de ló é também massa leve. Então você pode combinar dessa forma. Mas para um bolo alto, mesmo assim, eu não gosto muito, tá? De massa leve com recheio leve para bolo alto. Bolo alto, para mim, é massa pesada, ou seja, massa amanteigada ou de método direto, que é a massa de óleo, e recheios pesados, que são os brigadeiros e as ganaches. Também entram como recheio pesado, tá bom? Boa noite, Rosa!
Deixa eu ver aqui. Gostosuras da Cris. Receita, você vai ter lá no meu curso pago, que vai abrir as inscrições dia 9 de agosto, tá bom? Dia 9 de agosto vai abrir as inscrições para a próxima turma do meu curso pago e vocês vão saber todas as informações nos próximos dias aí, sobre tudo, sobre preço, sobre o que vai ter, tudo isso, e a gente vai falar sobre isso nos próximos dias, tá bom? Sobre a turma do curso pago. Por enquanto, assiste o curso gratuito, que vai ter um monte de coisas legais, e no curso pago é onde eu passo todas as minhas receitas. Receita da massa manteigada, receita do buttercream, receita de recheio, porque como eu falei pra vocês, isso é um conteúdo exclusivo do meu curso pago, porque eu acredito demais que receita não é tudo. Então isso eu passo lá dentro da plataforma para as minhas alunas, porque lá é um ambiente que eu controlo, é onde elas têm todo o meu método, tudo que eu acredito, tudo que eu passo no curso tá lá. E aí vocês vão poder ter todo o acesso às receitas. Por enquanto, você vai vendo todo o meu conteúdo gratuito, que é super rico, tem um monte de coisa legal também, mas receita é um conteúdo exclusivo das minhas alunas. Porque esse é meu trabalho, né, gente? Meu trabalho é ser professora de curso online. Então, eu tenho que reservar algum conteúdo para ser exclusivo das minhas alunas. E também em respeito a todas elas que já compraram o curso, eu não posso dar todas as receitas para vocês. Mas em primeiro lugar, é porque eu não acredito que receita vai te fazer ter sucesso na confeitaria. Porque se fosse assim, era só você pegar uma receita na internet. Então não adianta eu te dar mais uma receita sem te dar a técnica, sem te dar tudo que você precisa saber, tá bom? Renata, o recheio de baba de moça eu acho ele leve, tá? Eu acho ele leve. Se você até quiser combinar ele com um recheio mais pesado, acho que até dá. Mas baba de moça tem que tomar cuidado, tá? Porque baba de moça é super perecível, tá? Estraga com facilidade, principalmente no calor, e eu acho muito levinho. Vamos ver então mais o que a gente falou lá na aula. Boa noite, tá gente entrando aqui também no Face. Oi, Gleice. Oi, Gleice. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Jarina. Boa noite, Renata. Então, gente, mais o que eu falei lá na aula 1? Deixa eu ver se eu falei mais alguma coisa que eu queira comentar com vocês aqui. E aí, gente, o pulo do gato, assim, olha aí, a Deneide, acabei de fazer um curso de confeitaria e não me explicaram isso, sobre tipos de massa e recheio para cada tipo de massa. Então, gente, por isso que eu falo para vocês, os conteúdos, eles têm que ser completos, tá? Completos. No meu curso online pago, você não vai ter só receita. Você vai ter receita, você vai ter técnica de estruturação, como escolher leite condensado, como escolher creme de leite, como fazer a montagem correta, quanto tempo de geladeira precisa colocar os bolos, o que você vai fazer para fazer um transporte seguro. Eu transportei um bolo do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, aliás, 6 horas de carro, e ele chegou lá inteiro. Então eu só faço isso, claro que não é pra você fazer isso, né? Vender um bolo com 6 horas de distância. Eu fiz isso pra testar o meu método, a minha técnica, e ele chegou lá inteiro. Então, assim, o meu curso é um curso completo. Você não vai sair de lá só com receita e decoração. Você vai ter receita, 12 decorações, bônus, todo o meu suporte. Eu respondo todas as minhas alunas em até 24 horas úteis. Eu respondo muito rápido todas as dúvidas, tudo que você tiver com dificuldade eu te ajudo. Então é um curso muito completo. Além disso, você vai aprender sobre cada ingrediente na massa do bolo, sobre qual tipo de receita você vai usar, o que é massa leve, o que é massa pesada, o que é recheio leve, o que é recheio pesado, qual escolher, como fazer, ponto de recheio, que é super importante para o seu bolo ficar de pé, estruturação, tempo de geladeira. Gente, são muitos conteúdos que tem dentro lá de um curso, do meu curso pago. De verdade, assim, eu não vejo cursos tão completos quanto o meu aí por aí, de confeitaria, de bolo, para você realmente se tornar uma confeiteira especialista. Eu não vejo isso por aí, tá? E o curso
gratuito, tem muita técnica lá também, porque não é porque é gratuito que eu não dou um monte de coisa. Eu dou muita técnica, ainda vai ter muita aula lá pra vocês, ainda tem aula de quarta e de sexta, que são aulas maravilhosas nesse curso online gratuito. Esse curso online gratuito, com certeza eu poderia cobrar dele, pra dar ele, mas eu tô dando ele de forma gratuita, que é um mini curso online gratuito pra vocês, tá? Então, assim, de verdade, eu não acredito que confeitaria é só receita. Confeitaria é muito mais do que isso. Confeitaria é técnica, confeitaria é precisão e, acredite, com a metodologia correta, com o método correto, você já vai conseguir fazer o seu primeiro bolo dar certo. Em termos de decoração, você pode aos poucos ir melhorando, porque decoração é muito prática. Mas em termos de bolo desabar, se você fizer o que eu te falo lá dentro do curso, teu bolo não vai desabar, não vai desabar. Tina, vai ficar assim. Quando eu dobro uma receita, o fermento continua a mesma medida? Não. Sempre que você dobra uma receita, você tem que dobrar todos os ingredientes, tá? Você dobra também a quantidade de fermento, sempre certinho, de preferência usando balança, é a forma mais correta de você ter um bolo certinho. E aí você usa a balança e dobra a quantidade de fermento. Vai sim, Tina, vai ficar salvo. E aí, gente, o mais importante, uma das coisas super importantes, além de você saber o que é massa leve e o que é massa pesada, é você combinar elas, você saber combinar as massas leves com recheio leve e massa pesada com recheio pesado. Isso é muito importante, porque não adianta você escolher tudo errado, você tem que escolher certo, fazer certo desde o início. O ponto principal para o teu bolo dar certo é no início você já escolher tudo certo, tá? Você já escolher tudo certo, fazer toda a metodologia certinha. Não é incomum, não é difícil, já recebi esse comentário para mim várias vezes, eu fico super feliz com isso, que é as pessoas dizerem para mim assim, nossa, é fácil, eu achei fácil fazer o bolo do seu curso. Por quê? Porque tem todo um passo a passo, tem apostila, tem material complementar, tem tira dúvidas lá comigo, é muito completo o curso. Então você vai fazer o passo a passo e você vai acertar na primeira vez. Então não é incomum as minhas alunas falarem pra mim que é fácil fazer bolo. Por quê? Porque tem vários detalhezinhos, mas se você souber todo o detalhe, todo o passo a passo, você faz. É fácil fazer bolo, tá? Oi, Ana, boa noite. Deixa eu ver aqui uma dúvida aqui no Face. Raquel, me tira uma dúvida. Posso congelar um bolo já recheado na própria forma? Pode sim, você pode congelar um bolo já recheado, tá? E aí, para cobrir esse bolo que foi congelado, recheado, você precisa deixar ele descongelar. E aí, você deixa descongelar na geladeira e depois você pode cobrir. Você não pode cobrir com a cobertura um bolo congelado. Porque aí, quando esse bolo começar a descongelar, ele pode soltar água e acabar estragando sua cobertura, tá bom? Mas você pode congelar um bolo já recheado sim, tá? Boa noite! Todo mundo que tá chegando aí, tem gente chegando agora. Fabi, boa noite, Márcia. Deixa eu ver, quem tiver dúvidas da aula 1, bota aí, se vocês só estão querendo conversar hoje comigo. E aí, gente, de verdade, eu falo com toda sinceridade aqui pra vocês, que eu realmente acredito que ter alguém para te guiar na jornada é uma coisa importante para você evoluir. O primeiro bolo que eu fiz na minha vida desabou na mesa do aniversário e eu tenho certeza que eu sei tudo que eu fiz de errado naquele bolo, tudo que eu fiz de errado. Eu sei cada passo que eu fiz de errado naquele bolo. E naquela época eu era também uma caçadora de receitas. Eu ficava procurando um monte de receitas na internet. Peguei um monte de técnica mirabolante, misturei um monte de coisas, porque tem as linhas que você tem que seguir. Se você fizer de tudo, você não tá seguindo nada. E meu bolo desabou. Eu também já fui uma caçadora de receitas. Também já fui uma pessoa que não tinha uma mentora. E quando eu comecei a estudar, eu escolhi pessoas para me guiar na jornada. Eu escolhi uma linha, essa linha que eu falo para vocês, que eu só uso massa pesada. Eu tive professoras que me contaram isso, tive professoras que me ajudaram com isso. Então, eu sei o
como é ruim você ficar frustrado quando você vê um bolo desabado lá na tua frente. É muito frustrante, porque você acha assim, cara, isso não é pra mim. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo que não é pra mim. E é pra todo mundo, viu, gente? É pra todo mundo. Todo mundo que quiser pode fazer bolo confeitado, pode fazer bolo alto, bolo com buttercream. Esses dias eu recebi mensagem da minha aluna que mora lá na Itália, a Kellen. Ela mora lá na Itália e ela fez o bolo do aniversário da filha dela pela primeira vez, depois do curso. E ela falou pra mim, as pessoas ficaram chocadas, porque aqui na Itália um bolo tão alto desse só de isopor. Ninguém faz bolo alto assim de verdade, porque tem medo de cair. Não cai, gente, não cai. O bolo tem 4 camadas de massa, 3 de recheio, 15 centímetros de altura e não cai, porque você faz a técnica correta de estruturação, você faz toda a montagem correta e saiba, não é difícil fazer bolo, mas tem vários detalhes. E você só tem como saber esses detalhes se você seguir um método. Se você seguir um método, você tem como saber esses detalhes, tá bom? Boa noite! Todo mundo tá chegando aí, boa noite. Tô vendo aqui se tem alguma pergunta. Então, gente, amanhã, às 8 horas da manhã, a gente tem a nossa aula 2. Você vai receber o link para a aula 2 por e-mail, por WhatsApp, no Telegram. Você vai receber o link da aula 2. Se você não está inscrito ainda, é só você clicar no link que tá na minha bio lá e se inscrever, tá bom? Raquel, quero muito aprender a fazer um bolo com buttercream, pois o chantilly racha. Olha, eu não sou fã de chantilly, né? Já tive uns probleminhas aí com chantilly. Pra mim, buttercream é a melhor cobertura que existe no mercado de confeitaria hoje. É o buttercream. Pra mim é. Desculpa quem pensa diferente, mas pra mim é, tá? Então, eu vou falar tudo sobre o buttercream amanhã na aula 2, tá bom? Amanhã eu vou te falar vários detalhes sobre o buttercream, se você quiser saber o que é, como é que você trabalha com buttercream. Amanhã eu vou falar sobre o buttercream na aula 2. E na aula 3, na sexta-feira, também às 8 da manhã, a gente vai fazer montagem e decoração de bolo usando o buttercream. Usei flores secas na decoração, ficou super legal. Tá bom? Márcia, quero aprender a fazer o buttercream. Quando você aprender, Márcia, você não vai querer outra vida depois que você aprender a fazer o buttercream. Já tenho várias pessoas aí que depois do buttercream não fazem outra cobertura, só querem saber do buttercream. Porque o buttercream, gente, é fácil de fazer. Isso é tema de amanhã, mas é fácil de fazer, é fácil de trabalhar, é bom para quem tá começando e para quem já tem experiência. Buttercream é maravilhoso, tá? Escreveu errado, mas não tem problema, é difícil mesmo para quem não tá acostumado, né, escrever buttercream. Mas não tem problema, viu? Então, gente, amanhã, na aula 2, 8 da manhã, você vai saber um pouco mais sobre o buttercream. E na aula 3 vai ter montagem e decoração de bolo, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida, manda mensagem pra mim. Amanhã vai ter aula 2 e a apostila vai pra vocês no dia seguinte, tá? Eu dou um tempinho pra vocês assistirem a aula e depois, no dia seguinte, amanhã é quarta-feira, na quinta-feira vai a apostila pra vocês. E da mesma forma, na apostila tem que colocar uma senha que você só vai descobrir na aula 2, tá? A senha da apostila. Cida, como corta bolo alto? Cida, dá um pulinho lá no meu Instagram, nos destaques. Tem um destaque chamado Como Cortar. Lá tem uma dica de como cortar um bolo alto. Eu coloquei um videozinho lá, super fácil para cortar, para você cortar um bolo redondo e alto. Tem a dica lá nos meus destaques do Instagram, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar também pra mim lá no direct do Instagram, que eu tô respondendo todo mundo que me manda lá. A gente tem também a nossa comunidade lá no Facebook, que também você pode mandar lá, tá bom? A aula 2, as aulas vão ficar gravadas só até domingo, tá? Se você não assistir até domingo, você não vai ter como assistir depois. Então, até domingo, eu vou deixar todas as aulas lá pra vocês assistirem. Então, quem não assistiu a aula 1, já pode assistir a aula 1 lá depois de noite e tal. Vai ficar disponível até domingo, tá bom, Luciana? Você pode ficar tranquila que você consegue assistir todas as aulas depois do trabalho, tá? É só ir lá no seu e-mail que deve ter o link da aula lá, se você se inscreveu. Tá bom? Gente, obrigada pelo retorno de vocês sobre a aula 1. Amanhã eu espero também as mensagens de vocês sobre a aula 2,
tá bom? A senha da apostila tá na aula 1. Se você assistir a aula 1, vai ter lá a senha da apostila. A aula 2 vai ter a senha da apostila da aula 2 e a aula 3 vai ter a senha da apostila da aula 3, tá? Para você ter a senha da apostila, você tem que assistir a aula 1. E aí você vai ter a senha lá para você poder assistir, tá bom? Não esquece que a senha tem que botar tudo em letra maiúscula e tem a hashtag no início para você colocar a senha, tá? Buttercream é melhor que chantilly? Sim, pra mim Buttercream é melhor do que qualquer cobertura que tem hoje no mercado de confeitaria. Amanhã na aula 2 eu vou falar mais, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada por participarem da aula de hoje e amanhã eu espero vocês na aula 2, que não é aqui no Instagram, viu, gente? Você vai receber o link da aula 2 por e-mail, no WhatsApp, na comunidade do Facebook e no Telegram. Você vai receber o link da aula 2 pra amanhã, pra você assistir amanhã às 8 da manhã, tá bom? Um beijo, Márcia, por nada. Fico super feliz que vocês estão gostando, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!